Meninos, boa noite, tudo bem? Para começar essa aula, para a gente traçar uma discussão sobre NOC e sobre NIC, eu acho que seria interessante a gente fazer uma breve revisão a respeito de Nanda, né? Então, basicamente, a nossa discussão de hoje vai focar em Nanda, em NIC e em NOC, entendendo um pouquinho esses três contextos, né? Então, qual que é o grande objetivo desse momento? É a gente perceber e entender a relevância e a importância desses instrumentos para subsidiar a construção de um cuidado, de um plano terapêutico alicerçado na literatura, né? Então, é necessário que o enfermeiro ele se empodere desse instrumento com o grande objetivo de otimizar a sua assistência, padronizar a sua assistência, qualificar a sua assistência e tomar uma posição que é sua, porque somente o enfermeiro tem autonomia de sistematizar o cuidado. Somente o enfermeiro faz diagnóstico de problemas, enquanto o médico faz diagnóstico de doenças. Somente o enfermeiro traça plano terapêutico de cuidado baseado na necessidade humana básica do ser humano. O médico trata a doença com medicamento. Então, entendam a importância e a diferenciação desses dois contextos, né? Trazendo de novo a ideia de que não existe categoria profissional que é mais importante do que a outra, né? Existe uma junção de importâncias e saberes que complementam a assistência em todas as esferas do cuidado. A gente já teve essa conversa de que hoje a gente tem uma ampliação, né, uma visão ampliada do cuidado, onde várias categorias participam e colaboram na assistência do paciente, né? Então, a gente hoje tem o olhar ampliado para a ação do terapeuta ocupacional, do psicólogo, do fisioterapeuta, já não tão recente, mas a ação do fisioterapeuta, do fonoaudiólogo. Então, entendam a importância do olhar multiprofissional para a qualidade daquele cuidado, né? Quanto mais eu sei, mais eu aprimoro a minha assistência. E é isso que o cuidado multi privilegia, né? Então, quando a gente fala do objetivo da SAI, do diagnóstico de enfermagem, da NANDA, é olhar para esse contexto de diagnóstico de enfermagem em prol ao estabelecimento de uma linha de cuidado que faça sentido para aquele paciente. Por isso que a sistematização é individual. Quando eu penso numa sistematização, eu penso naquele paciente, ou naquele grupo de pessoas, ou naquele coletivo que se unem por algum objetivo comum. Por exemplo, um grupo de hipertensos, de diabéticos, de profissionais do sexo, de usuários de droga, os pacientes da UTI, os pacientes com coronavírus. Então, entendam que algo aproxima esses indivíduos. Então, independente de qual seja o nosso foco do cuidado, eu preciso estabelecer isso com propriedade, eu tenho que fazer isso, eu tenho que permitir essa construção baseado na ciência, baseado no conhecimento e, sem dúvida nenhuma, nas experiências que eu trago como profissional, né, que me possibilitam fazer um raciocínio clínico para uma tomada de decisão com propriedade. Então, tudo isso que eu estou comentando com vocês agora, nesse início de conversa, a gente já discutiu em semanas anteriores, né? Eu só venho aqui fazer uma revisão para a gente poder entrar no cenário, então, de NIC e NOC, certo? Então, o grande objetivo da sistematização, além de padronizar, otimizar, qualificar, é empoderar o profissional enfermeiro de um instrumento que ele tem que o difere de qualquer outra categoria. É um instrumento que te permite fazer o diagnóstico, construir o plano de cuidado e você tem uma equipe para executar isso. E essa equipe pode ser de auxiliar, de técnico ou de próprios enfermeiros. Vai depender do cenário que você está desenvolvendo a atuação, certo? Então, relembrando as etapas do processo de enfermagem, né, da sistematização. Então, a gente tem a coleta de informações, né, que é coleta de dados ou histórico de enfermagem, que possibilita aí, sem dúvida nenhuma, você obter informações desse paciente, que a gente realiza por meio ou da anamnese ou do exame físico. O diagnóstico de enfermagem, que a gente vai ter um olhar mais específico para ele daqui a pouquinho. O planejamento de enfermagem,
a implementação e avaliação de enfermagem, né? E ao enfermeiro cabe a liderança de tudo isso. Então, eu estou falando com futuros enfermeiros, então vocês precisam se apropriar disso. É inadmissível um aluno ir para campo de estágio sem ter a propriedade da literatura para fazer a construção de uma sistematização. Vocês não podem se permitir a isso, porque o enfermeiro que não sabe construir uma SAI, ele não está apropriado do instrumento que lhe é privativo. Somente o enfermeiro tem essa autonomia, meninos, então a gente não pode deixar de usar esta ferramenta. É uma ferramenta exclusiva do enfermeiro, né? Então, quando a gente fala de diagnóstico, é a capacidade do enfermeiro de fazer um julgamento clínico das respostas que o indivíduo pode fornecer. E como a gente já disse, da família ou do coletivo, da comunidade, né? De problemas que ele apresente real, de problemas que apresentem situações de risco para problemas ou de situações de ordem comportamental, né? Então, sempre que a gente vai falar de diagnóstico, a gente vai falar de diagnóstico de risco, ou diagnóstico real, ou diagnóstico de promoção da saúde. Quando eu penso em diagnóstico real, eu penso em um diagnóstico que tem algumas características, né? Alguns elementos: título, característica definidora e fator relacionado. Quando eu penso em diagnósticos de risco, eu penso em título e fator de risco. Quando eu penso em promoção da saúde, eu penso em título, característica definidora e fator relacionado. Só que agora nós temos outros dois elementos que a gente pode relacionar com essa construção, que é condição associada e população de risco. Então, hoje a gente tem um olhar para o diagnóstico de enfermagem, onde a condição associada tem o olhar do diagnóstico da doença do meu paciente. Então, tendo a literatura que a gente vai escolher para construir o nosso diagnóstico, e o que a gente escolheu é o NANDA, isso possibilita com que a gente possa construir esse diagnóstico de uma maneira tal que eu consiga olhar para este indivíduo ou para este coletivo de uma maneira ampliada, pensando em por que ele apresenta esse problema. Qual é a característica que eu estou vendo no meu paciente que me leva a este problema? Por que ele é considerado uma população de risco? Esse diagnóstico NANDA caracteriza qual a população de risco? Qual é o diagnóstico que fez ele apresentar esse sinal ou esse sintoma? Então, os dados vão se conversando para a gente poder tecer a construção do melhor diagnóstico de enfermagem para ele. E aí, quando eu penso no diagnóstico, eu já tenho que fazer um link com a minha possibilidade de intervenção, que é o NIC. Então, o NIC ele vem de uma literatura americana que te permite pensar no melhor tipo de plano terapêutico para esse paciente. E esse plano terapêutico, você, enfermeiro, baseia no julgamento e no conhecimento que você tem prévio. E quanto mais conhecimento você tem, melhor você alicerça esse seu plano de cuidado, né? E essa decisão é sua, por isso que empodera o enfermeiro. Porque da mesma maneira que uma decisão assertiva eleva o enfermeiro na questão de qualidade, ele também afunda se você toma uma conduta inadequada, né? E isso está relacionado diretamente com o diagnóstico de enfermagem, com o objetivo de atingir a melhora desse paciente. E aí, o objetivo que eu foco quando eu construo um diagnóstico é NOC. Eu vou pular aqui um pouquinho para poder seguir a linha de raciocínio, tá? Depois a gente retorna. É NOC, que é o resultado que eu espero. Então, quando eu penso em NOC, eu estou pensando no comportamento que eu quero, ou na condição que eu quero, ou no estado que eu quero que este indivíduo, família ou comunidade atinjam. Para que eu possa, com o tempo, e esse tempo eu faço a previsão quando eu construo o meu NOC, que eu consiga com o tempo ter a resposta. Se eu, com o meu objetivo, cheguei a um resultado esperado ou não. Se com os resultados, com as intervenções que eu previa, desculpem os latidos, ok? Caio, realmente o silêncio total, dependendo do momento, não é possível.
Desculpem, tá? É uma das minhas meninas que está querendo participar do vídeo. Tudo bem que eles estão lá fora, mas mesmo assim elas querem participar da videoaula. Voltando, me desconcentrou até. Então, quando a gente pensa no NOC, eu tenho que pensar que eu cheguei no resultado que eu queria, aí eu volto para o meu NIC. As minhas intervenções planejadas foram suficientes para eu chegar naquele objetivo? Sim ou não? Então, todas essas informações se conversam, né? Quando eu tenho diagnóstico de enfermagem, eu já conheci meu paciente, já tracei quais problemas que ele tem. Desses problemas, eu tracei, então, característica definidora, fator relacionado, porque eu procurei o título, vi se esse diagnóstico me dá condição associada e população de risco. A partir deste momento, eu tenho que traçar o meu NOC, que vai ser sempre o contrário do meu diagnóstico. Por quê? Porque eu quero, com o meu plano de ações, que é o meu NIC, atingir a melhora do meu paciente, certo? Que é o contrário do meu diagnóstico. Então, exemplo, meu paciente está com dor aguda. Qual vai ser meu NOC? Controle da dor? Conforto? Depende da dor que meu paciente tem. Se é uma dor de um paciente oncológico terminal, não é melhorar a dor, é conforto do meu paciente. Agora, se é um paciente pós-operatório, é alívio da dor. Então, vai depender muito de acordo com o meu paciente. Então, eu estabeleci isso como meu NOC. E aí, como que eu vou chegar nesse NOC? Por meio do NIC. NIC é o caminho para eu chegar no NOC, certo? Então, quando eu penso em planejamento, eu vou pensar em estabelecer prioridades. Por isso que eu venho trabalhando com vocês a importância da gente construir diagnósticos prioritários, para a gente não se ver no momento de construir diagnóstico, sem ter uma prioridade de ação. Eu preciso ter isso de uma maneira muito clara, certo? Eu tenho que fixar resultado esperado, esse é meu NOC, né? E determinar as minhas intervenções de enfermagem. Então, o planejamento me permite isso por meio de uma prescrição de enfermagem, certo? Então, uma vez que nós levantamos os problemas, nós vamos verificar qual a possibilidade que a gente tem de intervenção, mas primeiro eu vou analisar o meu NOC. Qual resultado eu quero chegar? Para um paciente que tem dor, eu quero tirar a dor ou eu quero proporcionar conforto? Depende do que levou meu paciente a ter a dor, certo? E aí, na evolução, que é a última fase da SAI, eu vou verificar se o que eu previa de resultado eu consegui atingir, certo? Então, organizando as ideias de tudo isso que eu falei. Primeiro, a gente constrói o diagnóstico de enfermagem. Na sequência, eu estabeleço qual resultado eu espero. E, dando continuidade, eu estabeleço o meu plano de cuidados para chegar no objetivo que eu estabeleci com o NOC. Certo? Então, o nosso trabalho é fazer o diagnóstico. Na sequência, a segunda fase é planejamento, onde eu tenho que fazer a prescrição. Mas, para prescrever NIC, eu preciso pensar no NOC, pensar no objetivo que eu gostaria de chegar com este plano de cuidados. Ok? Talvez as informações comecem a clarear ao longo da nossa discussão, certo? Então, meninos, dando sequência, vamos entender um pouquinho mais desse NOC, né? Que é uma classificação de resultados. Então, quando eu penso em resultados, eu penso mais ou menos em 3 propósitos, certo? Qual foi meu plano de cuidados? Então, quais foram os elementos que fizeram a composição desse meu plano de cuidados? Como que a gente pode direcionar essas intervenções e quais são fatores motivadores? E o prazo para isso. E vocês vão entender o que eu estou falando, certo? Então, quando a gente pensa nos princípios que possibilitam os resultados, né, centralizados naquele meu paciente, porque quando a gente pensa nesse processo, ele é individualizado, eu tenho que pensar em um resultado que eu vá conseguir a curto prazo, como uma dor aguda pós-operatória, ou resultados que eu vou conseguir a longo prazo, certo? Exemplo, uma reabilitação de um paciente que teve um acidente vascular encefálico e veio apresentar uma sequela motora. Paciente, eu chego no quarto, avalio que ele tem
um déficit motor importante, então eu não vou querer que ele se recupere desse déficit motor em 24 horas, diferente da dor no pós-operatório que eu quero que cesse no máximo em 6 horas. Então entendam, quando eu estabeleço o NOC, eu posso estabelecer o tempo que eu quero chegar nesse objetivo, certo? Segundo item, para vocês poderem acompanhar então. Segundo item, nós precisamos ter claramente, né, quem é o responsável pela ação que a gente está definindo, né? Os resultados, eles costumam ser elaborados mediante cada problema. Então, identifiquei o problema, mensurei este problema e vou verificar o resultado em cima de cada problema. Então, cada problema que meu paciente apresentou, eu construí um diagnóstico, eu construí um NOC. Se eu, mediante um problema, não tenho como intervir, meu objetivo não é acessível, eu não construo um NOC. Eu não construo o diagnóstico. Porque não faz sentido você construir um diagnóstico se você não tem possibilidade de intervenção e de mudança de cenário. Certo? E aí, por exemplo, né, aqui no ponto 4, acho que tá bacana um exemplo que ele traz. Então, exemplo, você tem um problema que é a integridade de uma pele prejudicada. Qual é o resultado? Melhorar essa integridade de pele. Então, entendam que, diante deste problema, que meu paciente está com uma pele prejudicada na sua integridade, o que eu espero com o meu NOC? Que a pele fique melhor, que não tenha lesão, sinal de irritação e nem de lesão. Então, vocês estão acompanhando o meu raciocínio? Vocês estão entendendo como é importante quando eu, diante de um problema visível, eu consigo estabelecer qual é o resultado que eu quero chegar? Porque até agora a gente tem trabalhado com diagnóstico de enfermagem, né? Então a gente consegue trabalhar o diagnóstico frente ao problema. Agora a gente vai dar um passo além. Nós vamos construir diagnósticos, mas também vamos pensar no objetivo que eu quero quando construir esse diagnóstico, que é a melhora do meu paciente. Como a gente vai chegar na melhora é o NIC, que é a nossa sequência de prescrição de enfermagem, que é o nosso planejamento. Estão me acompanhando? Com certeza sim, né, meninos? Então, olhem como a gente vai construir o NOC a partir de agora. E eu vou disponibilizar para vocês, se é que já não está, um instrumento lá na sala virtual NNN, Nanda NOC NIC. Nesse instrumento vai ser possível, a partir de agora, do estudo de caso que eu vou postar para vocês no Moodle, a construção de um diagnóstico de enfermagem que a gente consiga ter um olhar dentro do processo. Um diagnóstico de enfermagem com todos os seus elementos, acompanhado de NIC e NOC. Certo? Então, como que a gente vai fazer? Prestem bastante atenção. Toda vez que a gente estabelecer um NOC, nós vamos identificar este NOC com um título. Então, diante de um problema que eu identifiquei, eu vou fazer um diagnóstico de enfermagem e vou estabelecer qual é o meu objetivo de cuidado, certo? A partir do momento que eu estabeleci esse objetivo, nós vamos verificar quais são os indicadores que o meu NOC apresenta. Então, eu acredito que essa imagem talvez não esteja tão clara. Eu vou pegar, vou inserir a imagem do instrumento que a gente está falando para vocês na aula e vou explicar ele em paralelo, tá? Eu faço um vídeo só para explicar esse instrumento para vocês poderem utilizar, tá bom? Porque eu acho que fica mais claro, certo? O que eu quero dizer? Que quando a gente estabelece um NOC, eu preciso colocar os indicadores que me levaram a entender quem é este NOC, tá? Então, eu vou pegar um instrumento em branco e vou colocar para vocês. Vou pegar um instrumento preenchido e vou mostrar para vocês como foi a construção, tá? E aí eu consigo explicar melhor em cima desse instrumento, ok? Então, encerrando este momento de explicação, eu vou
pegar o instrumento que a gente tem de Nanda Nik Nok e vou, dentro com o instrumento, explicar para vocês como funciona. Tá bom? Obrigado, meninos, por enquanto, e até daqui a pouco.